Vibe Mundial FM. E vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho super importante, que é intolerância, né? A questão da intolerância, ela não se aplica especificamente a um assunto religioso, então a questão da orientação sexual, né? Ou questões políticas. A intolerância é algo que está presente em nossas vidas em todos os momentos, né? E a gente precisa ter muita consciência e muita responsabilidade. Eu até falei no programa da quinta-feira passada, vocês sabem que todas as quintas-feiras a gente tem feito um estudo mais aprofundado do tarô, a jornada da prosperidade através do tarô, estudando aí o que cada um dos arcanos maiores traz sobre prosperidade, dicas, né, de sucesso. E a gente falou um pouquinho da carta do diabo na semana passada, e eu falei que o diabo é entendido muitas vezes como diferente, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que é diferente da gente, as pessoas que pensam diferentemente da gente, a gente tende a entendê-las como erradas, não é? Ou como pessoas que realmente, cujas crenças devem ser desrespeitadas. Essa semana fui entrevistado por um jornalista para falar sobre intolerância religiosa, e eu acho que esse tema compete bastante aqui para a Vibe Mundial, que é uma rádio que abre canal para muitas pessoas, muitas formas diferentes de espiritualidade e de entendimento da vida. No meu livro eu escrevi e sempre repito, sempre que possível, que existem espiritualidades tantas quantas existem pessoas no mundo. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você faça parte de uma determinada religião, benção, Babá Diego, um abraço aqui para o Robert também, aqui no Instagram. Então, mesmo que você siga uma determinada religião, não importa qual religião, ainda assim você vai dar uma leitura, você vai praticá-la muito a partir das suas vivências, né? A partir daquilo que você viu, ouviu na sua vida. Durante tempos, né, séculos, o mundo teve aí com milhares de religiões, mas com 4 grandes, né, religiões que determinaram a vida de muitas pessoas, né, que foi o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e, no número menor, até o judaísmo. Fora as outras religiões, milhares de outras espalhadas em todo o globo. E com o passar do tempo, a gente tem observado, principalmente no final do século passado e início desse século, novas correntes espirituais surgindo, mas uma delas mais especificamente, que é aquela espiritualidade independente, né? Que possivelmente deve ser o seu caso. Uma espiritualidade que você constrói a sua própria espiritualidade, pegando fundamentos, princípios, lições de várias religiões e construindo, né, uma forma muito própria, uma forma muito peculiar, uma forma muito íntima de se relacionar com o sagrado. E aqui no Brasil, na verdade, essa tendência sempre foi mais forte, né? Os brasileiros gostam de misturar bastante coisa. Você veja só que eu lembro sempre de uma entrevista da Ana Maria Braga, uma apresentadora queridíssima, que certa vez, muito devota de Nossa Senhora de Fátima, que certa vez, quando entrevistada, ela disse que ela era tão católica que ela tinha certeza que na encarnação passada ela tinha sido freira, né? Agora, se você perguntar para um padre o que ele acha da reencarnação, ele vai ter um chilique, né? Então, você veja que a gente vai construindo aqui no Brasil, mas também isso é um fenômeno que se espalha no mundo, religiões e convicções muito próprias. Isso acontece também, não é? Dentro das religiões institucionais, né? Então, você vai frequentar aí um terreiro de candomblé, existem os princípios básicos, mas cada casa tem os seus próprios fundamentos, né? Tem a sua forma de lidar com os rituais, etc. Você vai nas igrejas evangélicas, pentecostais, você pode ver que várias delas têm formas diferentes de lidar com o culto, né? Embora exista uma estrutura muito parecida, existem também diferenças que são facilmente notadas. O mesmo acontece, por exemplo, na Umbanda,
Você veja, vou dar o exemplo meu, mais especificamente. Eu tenho uma Umbanda, eu sigo uma Umbanda, que é a Umbanda Selviana, né? Que é a Umbanda do Self, do Centro Espiritualista Luz e Vida. Essa Umbanda, ela, diferentemente de muitas casas, ela não cultua apenas 7 ou 16 orixás, ela vai para outros orixás também, chegando a 21. É uma Umbanda cujo toda a estrutura filosófica, ética, moral está baseada no Evangelho de Jesus. É uma Umbanda que incorpora o Reiki, por exemplo, como uma prática, assim como a fitoenergética, de cura. Agora, existem casas que pensam de uma maneira diferente e nem por isso devem ser desrespeitadas, desconsideradas ou desvalorizadas. A fé é algo muito importante na estrutura dos indivíduos. A gente observa nos estudos que quando você quer destruir a estrutura individual, né? Quando você quer realmente deixar uma pessoa para baixo, derrubá-la, você vai atacar a fé dela. Porque o sagrado é algo que você não consegue medir, mas é algo que tem uma força gigantesca. Você pode observar, inclusive, o quanto que a fé, né, a crença, a religião, ela tem um papel importante no apoio às curas. Então, quando você tenta menosprezar, desvalorizar a crença do outro, você pode, inclusive, estar assumindo um karma, né? Assumindo aí um compromisso muito sério com a lei do retorno, porque você pode estar desestruturando aquilo que a pessoa tem de mais importante dentro da vida dela. E aquele que é desrespeitado, por outro lado, ele tem que bater o pé, né? Ele não tem que prestar contas naquilo que ele acredita como verdade, desde que aquela crença, de verdade, ela não prejudique absolutamente ninguém. Se é uma crença que é uma coisa muito pessoal, se é algo que não vai contra as leis, se é algo que não prejudica ninguém, não há por que a pessoa ter nenhuma vergonha daquilo que ela acredita e na forma com que ela se relaciona com o seu sagrado. O jornalista me perguntou essa semana como é que eu entendia, né, que é a intolerância religiosa. Primeiro, eu sempre repito, é um crime, né? Ele é um crime porque atenta contra a liberdade de uma pessoa. E o mais interessante é que você precisa se lembrar que o conceito de liberdade religiosa, né, ele surgiu muito fortemente nos Estados Unidos quando os protestantes, fugindo das perseguições dos católicos na Europa, e foram para os Estados Unidos e quiseram assegurar o direito das pessoas terem suas próprias crenças. Por quê? Porque eles sabiam que, no dado momento, essa mesma lei que um dia pode perseguir uma religião específica que não a sua, pode se voltar contra você no determinado momento. É a velha história do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quando a gente assume uma postura de respeitar e dar o direito das pessoas exercerem a sua liberdade, nós não estamos apenas agindo com solidariedade, nós estamos agindo com inteligência. Porque se eventualmente hoje a gente aceita que uma determinada religião possa ser perseguida, a gente não pode esquecer que a nossa própria pode um dia também ser perseguida. E hoje no mundo é muito interessante porque você não tem, se a gente olhar o mundo inteiro, você não tem uma religião que não tenha sido perseguida ou que seja perseguida em alguma parte do mundo. Então você veja só, há quem hoje persiga os muçulmanos porque entendem de uma maneira muito errada que os muçulmanos são responsáveis por alguns atentados. Isso é um grupo de pessoas específica que não representa de forma alguma a maioria dos muçulmanos. Você ainda tem pessoas que perseguem o judaísmo, você tem pessoas que perseguem as religiões africanas, de matriz africana, você tem religiões que perseguem o cristianismo, não é? Em outras áreas do mundo. Ou seja, a intolerância religiosa é algo que deveria ser combatido por todas as religiões, e não só pelos religiosos, mas também por aqueles que não acreditam em nada, porque se trata de respeito de liberdades individuais. Quando a gente começa a abrir exceção para o desrespeito de um direito, de um indivíduo, depois do direito do outro,
quando a gente menos espera, todos os nossos direitos são colocados em perigo. Portanto, vamos trabalhar todos juntos para dar o direito das pessoas a acreditarem naquilo que elas acreditam, né? Muito da intolerância religiosa vem da ignorância, não é? Vem da preguiça mental, inclusive, de você pensar e estudar sobre uma religião. Quer ver uma coisa? Você veja só, a Umbanda nasceu em 1908, né? No Rio de Janeiro. E o primeiro terreiro de Umbanda chamava Tenda Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade é um dos nomes que a gente atribui a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Eu diria que 80% dos terreiros de Umbanda, se não até mais, rezam em seus rituais o Pai Nosso, né? Tem a imagem de Jesus em seus terreiros. E às vezes até a pessoa fala assim, mas acontece que isso está cultuando imagem. Não, a gente não está cultuando imagem. Quando se coloca uma imagem de Jesus no terreiro, é apenas uma lembrança da presença e da importância de Jesus nas nossas vidas. Como muitas igrejas evangélicas colocam, por exemplo, a cruz. Não é? Como tem outras que colocam uma arca simbolizando a arca da aliança. Então, quando você tem uma imagem, não é, que representa aí Jesus, você não está dizendo, ou um santo específico, né? Os budistas falam muito disso quando eles têm as imagens de Buda. Eles sabem que não é o Buda que está lá, mas é uma lembrança de que todos nós podemos ter as qualidades de Buda, buscar um dia ter as qualidades de Buda, que é a compaixão, o amor, a paz. Quando você coloca dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, uma imagem de Jesus, por exemplo, você não está dizendo, você não está cultuando a imagem, mas você está trazendo a lembrança dos ensinamentos de Jesus na vida desses fiéis, dessas pessoas. Então, voltando à história da Umbanda. Você tem lá o primeiro terreiro, Nossa Senhora da Piedade. Os umbandistas rezam o Pai Nosso, a prece de Cáritas. Se fala lá sobre Jesus. Se usa muito, para muitos terreiros de Umbanda, pela influência do kardecismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado nos 4 evangelhos, de Mateus, Lucas, João e Marcos. Então aí, como é que vai falar que uma religião que desrespeita ou que não acredita em Jesus, se é uma religião que está estruturada muito em valores cristãos? Então vem um monte de preconceito, porque as pessoas, elas realmente têm preguiça de estudar, elas têm preguiça de entender, elas têm preguiça de investigar o que falam as diversas religiões. Hoje eu faço mestrado na PUC em Ciência da Religião. E uma das coisas mais bonitas que a gente observa é entender o quanto que a fé humana ela é rica e quanto ela pode assumir formas diferentes de se expressar, não é? E eu gosto muito também de lembrar, por exemplo, dentro da Umbanda selviana, né, do Selve, que se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, ele teria feito todo mundo igual, e ele teria feito todas as plantas iguais, e todas as flores iguais, e tudo igual. Ele não teria criado tantas espécies diferentes de flores, ele não teria criado tantas espécies diferentes de folhas, tantas espécies diferentes de animais, tantas espécies diferentes de insetos, tantas espécies diferentes de pedras. Ou seja, essa diversidade, essa riqueza de formas, de cores, de cheiros, de paladares, mostra essa vocação, né, divina, de uma criatividade sem fim. Né, não é só um poder sem fim, é de uma criatividade sem fim. E você veja, Deus sendo todo poderoso, poderia, se ele quisesse, ele fazia todo mundo igual, mas ele quis criar as diferenças, e é preciso então que a gente aprenda a respeitar as diferenças. Só que essas diferenças, elas têm esse discurso de respeito à diferença, ele não pode ser somente quando é do nosso interesse, né? Quando alguém vem atacar a gente fala assim, olha, você tem que respeitar as diferenças, a gente tem que buscar um exercício constante de respeito às diferenças, sobretudo as pessoas que pensam de uma maneira muito oposta a nós. Repito, se a pessoa pensa, se ela defende uma ideia que prega a violência, o desrespeito à natureza, o desrespeito à vida, um desrespeito aos direitos das pessoas, a gente deve sim, primeiro, combater a ideia, não é combater a pessoa,
Esse é o primeiro ponto. Vamos combater a ideia, não a pessoa. Mas só se essas ideias que essa pessoa estiver defendendo forem contra, prejudicarem as pessoas, prejudicarem seres indefesos, prejudicarem a natureza, as liberdades das pessoas. Agora, senão, a gente só tem que respeitar, não é? As ideias. O que você tem a ver se a pessoa gosta mais do amarelo do que o azul e se você gosta mais do azul, né? Então, a espiritualidade passa por isso, a compaixão passa por isso. Jesus falava, amai ao próximo como a si mesmo, e esse próximo, ele não falou assim, ó, amai o próximo que pensa igual a você, sente igual a você, é parecido com você como a você mesmo. Não, ele disse o próximo, e o próximo é todo mundo, é a humanidade. Não é? Portanto, está num exercício muito importante de desenvolvimento da espiritualidade, a gente respeitar as individualidades. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que